Eu espero que você esteja aproveitando cada aula, principalmente porque eu estou te apresentando o Absoluto Zero. Na última aula que a gente tratou sobre gestão de tráfego pago, eu te ensinei tudo que você precisa para fazer tráfego pago. E até mesmo te apresentei que no período de uma campanha de 4, 5 dias já saiu vendas. Também te ensinei todos os pilares que você precisava compreender, te mostrei na prática o que você precisava fazer, desde como criar um criativo de alta conversão a subir uma campanha de anúncio. Eu te mostrei na última aula na gestão de tráfego pago, primeiro, que você precisaria ter 4 pilares: criativo, campanha de anúncio, página de vendas ou página de destino e uma boa oferta. Também te apresentei que se esses 4 pilares estiverem funcionando perfeitamente, estiverem uma engrenagem certa, com as peças certas, estiverem tudo validado, começa a se tornar uma mina de dinheiro. Só que eu te apresentei outra coisa. Eu te mostrei que existe um processo para você acertar os 4 pilares. E esse processo é estudo, teste, análise, otimização e repetir o processo. Só subir uma campanha de anúncio não te garante que você tenha uma recorrência em vendas. E esse é o principal objetivo. Você precisa ter pelo menos uma recorrência de vendas mensais que pague o investimento que você está fazendo na sua campanha de anúncio e que te traga um retorno ou do investimento ou de um retorno do investimento e o que passar desse valor seja lucro para o seu bolso para você poder escalar. E como fazer isso? Fazendo exatamente isso que eu te apresentei. Estudo, teste, análise, otimização e repete o processo. Como na última aula eu subi a primeira campanha de anúncio e te apresentei, fiz basicamente uma campanha de anúncio inicial. Essa campanha de anúncio, o objetivo dela era que me trouxesse informações e que eu pudesse, através das informações desses leads, eu conseguisse até mesmo validar o meu processo de vendas. E foi a partir dessa primeira campanha que agora sim eu pude analisar algumas informações para poder fazer otimização. Ou seja, eu fiz um estudo do público antes de subir minha campanha de anúncio. Eu subi minha campanha de anúncio fazendo o teste. O resultado que essa campanha de anúncio me trouxe, eu fiz a análise e com base nessa análise, agora eu vou fazer a minha otimização. E o que é uma otimização? Otimização é você encontrar as falhas que tem no seu processo, encontrar as fraquezas que tem no seu processo, encontrar por que você não está tendo uma recorrência como deveria ter, por que você não alcançou o resultado que você deveria ter, deveria conquistar. Então a otimização nada mais é do que você pegar a base de informação de um teste, analisar essa base de informação, encontrar pontos em comum. Desses pontos em comum, você vai ver quais pontos em comuns são negativos para a sua operação, para a sua engrenagem, e quais são positivos para a sua engrenagem. Os negativos nós vamos buscar eliminar ou corrigir, já os que são positivos nós iremos potencializar eles para poder vender mais. A otimização ela acontece em 3 áreas principais. Primeiro, persona. Você conseguir identificar quem é o seu cliente potencial. Segundo, criativos, porque os criativos são a sua base de comunicação com a sua persona. A sua persona ela te traz uma base de informação para você entender quem é o seu lead, quem é o seu lead qualificado, potencial cliente. Com base nessa persona que a gente consegue extrair a partir do momento do primeiro teste, agora a gente tem informações suficientes para quando a gente for para o nosso conjunto de anúncio, a gente conseguir fazer uma otimização colocando as informações e dados demográficos de acordo com aquele público que já fez compra conosco, com aquele público que se mostrou ter mais interesse no nosso produto. Porque muitas das vezes tem pessoas que chegam até você, principalmente através do X1, que são simplesmente curiosos. Você precisa identificar quem é curioso,
quem é interessado, potencial cliente, quem é o cliente que pode comprar naquele momento e quem é o potencial cliente que vai comprar futuramente com você. E por que o X1 é tão importante, até mesmo quando a gente vai fazer o tráfego direto, só levar o lead diretamente para a página de vendas? Porque quando nós temos o X1 e conseguimos analisar quem é o nosso potencial cliente e quem são apenas curiosos, a gente tem uma base de informação para a gente excluir aquelas personas curiosas, aquele público que não é qualificado para nós, e com a informação que nós temos daquelas pessoas que são potenciais clientes ou que já são clientes compradores, nós podemos subir uma campanha de anúncio mais forte, direto para o tráfego, direto para uma landing page ao invés do X1. Porque se eu tenho a informação, se eu sei que, por exemplo, chegou até mim 50 contatos, desses 50 contatos, 25 compraram o meu produto, então desses 25 eu tenho que colher o máximo de informações possível para entender o que eles têm em comum, porque eu sabendo o que eles têm em comum, eu vou utilizar isso para poder colocar no conjunto de anúncios e ter um público mais qualificado com interesse de comprar o produto. Então vai ser um público que vai diretamente clicar e vai para a página de vendas já com o intuito em comprar, em fazer a aquisição daquilo que eu estou ofertando. E dessa forma a gente acaba evitando aqueles cliques desqualificados que vão nos custar dinheiro e que não vai haver venda na página de venda. Então o X1 é extremamente importante para que nós possamos ter até mesmo uma base de informação de quem é a nossa persona mais qualificada para quando nós tivermos interesse em começar a trabalhar com tráfego direto. Lembrando que o ideal para quem está começando é fazer exatamente o que eu estou fazendo, porque com o X1 você consegue fazer um remarketing gratuito. Você vai evitar de perder dinheiro e vai ter uma chance de conversão ainda mais alta. Depois que você estiver tendo lucro sobre o investimento que você estiver fazendo e sendo um bom lucro, aí sim você começa a estudar para começar a fazer tráfego direto. Mas o nosso objetivo é construir uma renda extra de termos um lucro de pelo menos R$600 a mais por mês. Então faz exatamente o que eu estou te ensinando. E lembrando que depois é só você escalar o processo e fazer até mesmo automações no WhatsApp que vão te proporcionar você ter tempo de qualidade enquanto tem uma máquina trabalhando para você fazendo vendas. E por que eu citei de você ter uma máquina de vendas trabalhando no WhatsApp para você de forma automatizada? Simples, porque o nosso terceiro foco de otimização é a nossa copy ou o nosso script. Se eu consigo validar um script a qual eu posso utilizar ele com praticamente todos os meus leads que chegam até mim através do tráfego pago, significa que esse script, se eu otimizei ele ao ponto dele ter maior taxa de conversão e ele ser um script que eu consigo utilizar sempre que a pessoa acabou de chegar, eu converso com ela da mesma forma e ela compra, chegou outro, conversei da mesma forma, usei o mesmo script, fez compra, chegou outro, a mesmo processo, então significa que o meu script está validado. Com esse script validado, eu posso pegar todo ele, criar um chatbot, colocar o script no chatbot e quando vier uma pessoa da campanha de anúncio para o meu WhatsApp Business e pedir informação, o chatbot vai fazer todo o trabalho de mandar as mensagens de script já validado e gerar conversão para mim sem a necessidade de eu estar conversando manualmente. Ou seja, estou colocando o digital para fazer o trabalho para mim. Então, X1 é basicamente isso. Não significa que você vai ficar por toda a vida conversando com as pessoas e atendendo as pessoas. Pelo contrário, vai chegar um momento que você vai poder validar o seu script. Você tendo esse script validado, você pode muito bem trabalhar com o chatbot para fazer as vendas de forma automatizada para você. E aí se torna basicamente uma venda direta também. A diferença é que ao invés de ser criativo, campanha de anúncio e página de vendas, vai ser criativo, campanha de anúncio, chatbot no WhatsApp e página de vendas. Só que automatizado, vai fazer o mesmo processo, vai gerar venda para você e o melhor de tudo, você tendo a base de contatos
no seu WhatsApp Business, você pode utilizar para fazer remarketings futuros, utilizando a própria inteligência do chatbot que você desenvolver. Como fazer essa otimização? A questão de persona é muito mais simples, porque o que você precisa é identificar 3 padrões: idade, gênero e interesses, ou seja, pontos em comuns que todos aqueles leads que chegaram até você têm. Porque se eu tenho essa base de interesse em comum, posso pegar todos esses interesses, colocar no conjunto de anúncio e alcançar o público que é mais comum entre eles e assim eu poder gerar maior taxa de conversão. E quando eu fiz o meu teste, eu recebi bastante leads, recebi uma base de basicamente 3 a 4 leads por dia, eu identifiquei que a idade que mais entrou em contato comigo é de 27 a 55 anos, o gênero que mais procurou pelo meu produto foram mulheres e o interesse que elas têm, é claro, emagrecer, saúde e principalmente emagrecer em casa, ou resumindo, emagrecer sem ter a necessidade de estar indo até uma academia. Já quanto ao criativo, eu tinha elaborado 2 criativos. O primeiro criativo ele era um criativo de imagem, o segundo criativo era um criativo em vídeo. Bom, o criativo em vídeo saiu em disparada, com certeza. Se eu tive 20 leads, pode ter certeza que 17 desses leads vieram por causa do vídeo. Só que eu identifiquei alguns pontos em comuns dentro do vídeo, que era o motivo que impede ou leva uma pessoa a querer emagrecer e como o nosso produto potencializa o processo de emagrecimento na vida das pessoas. Esses foram os pontos que chamou mais a atenção das pessoas. Então, a partir disso, eu elaborei 2 novos criativos para eu poder estar utilizando nessa nova otimização da minha campanha de anúncio. Agora eu vou te entregar a chave para você poder começar vencendo também no seu X1. No processo da semana, eu tive diversas conversas e eu vou conversando, vou analisando o que está funcionando, o que não está funcionando, por que essa pessoa respondeu, por que essa pessoa não respondeu. Lembrando que o intuito de um script é você extrair o máximo de informações possível daquele lead que veio até você e fazer com que ele faça respostas, te entregue respostas afirmativas conforme você vai fazendo as perguntas do script. Porque quanto mais afirmativo uma pessoa é, quanto mais sim ela diz durante uma conversa, mais fácil fica dela dizer sim quando eu faço uma oferta para ela. Então eu vou te passar as chaves principais do que eu identifiquei no meu script. Ao longo de diversas conversas que eu tive, esses foram os tópicos principais e ele está exatamente em ordem, ou seja, início, meio e fim. E os pontos são, primeiro, abordagem. Quando a pessoa chegou até mim, eu tenho que ter uma forma de abordar ela. Um bom dia, uma boa tarde, uma apresentação de quem eu sou e o que eu estou levando a ela. Segundo, informação. Gerar uma informação sobre o meu produto, sobre o que ele carrega, o que ele traz, qual o benefício que ele pode gerar na vida daquela pessoa. Terceiro, aprovação social. É preciso ter aprovação social porque é um gatilho fundamental no processo de venda. Quarto, na verdade, eu levei tempo para conseguir identificar e saber qual o gatilho correto colocar depois da aprovação social. E o gatilho que eu encontrei foi o gatilho mental de dor. Fazer a pessoa lembrar da dor que ela tem e intensificar essa dor. Por fim, oferta. Apresentei a minha oferta para ela, só que para não ficar só na oferta, porque, por exemplo, eu tenho várias ofertas do produto que eu estou anunciando. Eu tenho a oferta de 1 pote do produto, tenho a oferta de 3 potes do produto, tenho a oferta de 6 potes do produto. Então, quando eu faço a oferta, eu busco induzir a pessoa a não comprar apenas um produto, mas comprar mais de um produto para ela entender que aquilo é um tratamento, que ela precisa de ter pelo menos 3 meses consumindo aquele produto para ela ter um resultado ainda mais satisfatório. E com isso, eu faço a pessoa comprar mais e eu tenho uma comissão muito melhor. E depois disso, eu fiquei me perguntando como fazer para a pessoa comprar de uma forma ainda mais imediata. E é claro que é o gatilho de escassez.
fazer a pessoa imaginar, pensar que aquela oferta pode acabar no período de uma semana, no período de 2 dias. Se ela não comprar agora, possa ser que ela não vai ter a oportunidade de garantir com aquele mesmo valor uma demanda maior de produto. Então, esse é o script. Esse é basicamente o formato do script que eu tenho utilizado hoje. No meu script nós começamos com a abordagem, seguimos para a informação, terceiro vamos para a aprovação social, em seguida gatilho mental de dor e então vou para a oferta. E antes que a pessoa diga sim ou não para a oferta, eu utilizo um gatilho de escassez para ela poder comprar de forma ainda mais imediata. Como você pode ver, a minha campanha ela ainda continua em atividade. E eu tive basicamente 27 leads, eu investi R$ 139, R$ 140, e eu vou fazer a otimização. E o meu objetivo é fazer a otimização dessa campanha sem aumentar o investimento. O meu objetivo, primeiro, é fazer a otimização para analisar se eu consigo, através dessa otimização, ter um melhor resultado de mais leads. Porque quanto mais leads eu tenho, mais eu posso ofertar e mais aumenta a chance de eu poder fazer vendas. Como fazer venda de rua. Na venda de rua, quanto mais você oferece, maior é a chance de você poder vender. Então, na internet não muda. Quanto mais você oferece, quanto mais pessoas têm conhecendo o seu produto, têm em contato com você, maior é a chance de você fazer vendas. Então eu vou fazer uma otimização com base nos testes que eu tive da primeira campanha, da análise que eu fiz, da otimização, de eu ter identificado os principais pontos. Eu vou utilizar aquelas informações para mim poder criar uma campanha, fazer a otimização dessa campanha com o intuito de poder trazer mais leads e assim aumentar a minha taxa de conversão. Principalmente porque eu acredito que o meu script, a minha copy, ela já está bem validada, ela já está bem enxuta, ela já está num padrão de conversa, onde por mais que seja uma mensagem de certa forma automatizada, porque é uma mensagem que eu utilizo com todos os leads que chegam até a mim, ela está uma mensagem que eu consigo conversar, parecer que eu estou simplesmente dando a primeira atenção para aquela pessoa que acabou de chegar ali até o meu contato e ela responder por partes e no final a gente buscar gerar aquela conversão, fazer a venda. Então a campanha pode permanecer ativa. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a minha persona, ou seja, pegar as informações da persona que eu tenho agora, que é idade, sexo e interesses, e então eu vou poder construir nesse conjunto de anúncio mesmo, colocar essas novas informações para alcançar o público mais similar àquelas pessoas que adquiriram o meu produto ou que tiveram maior interesse. Em conjunto de anúncio, eu vou vir em editar conjunto. Aqui ele está em conjunto aberto, vou colocar apenas um M para mim saber que é de mulheres. E então vou colocar também 27,55, que foi o que eu identifiquei do meu público que comprou ou que demonstrou ter mais interesse no produto que eu estou vendendo. Destino de mensagem continua o mesmo, não precisa alterar. Orçamento da campanha, vou manter os mesmos R$20, não vou mudar isso. Localização, vou manter para São Paulo, porém a idade eu vou mudar e vou colocar a idade de 27 anos, idade mínima 27 anos, e idade máxima 55 anos. Também vou vir em gênero e vou colocar somente mulheres. Agora você pode perceber que, por mais que eu sei que o interesse das mulheres foram emagrecimento, emagrecer em casa, atividade física em casa, eu não vou colocar aqui em interesses. Por quê? Porque a verdade é que a maior parte da população feminina, elas querem perder peso, até mesmo mulheres que aparentam estar magras querem perder peso. Então eu não vejo essa necessidade. Pelo produto que eu trabalho ser um produto que atende maior público,
Então, eu não vejo tanta necessidade de nichar demais esse segmento, essa questão de interesse. Quando é um produto mais direcionado, mais focado, por exemplo, se eu estivesse vendendo um whey protein, então seria mais voltado, seria mais interessante eu colocar ali musculação, academia, fitness na área de interesse. Porém, o meu produto é um produto de emagrecimento. A maior parte do meu público são donas de casa. Então, é um público que é o maior público do Brasil. É pessoas comuns, não é um público tão nichado. Então, eu posso manter o interesse em aberto. Fazer apenas otimização de gênero e de idade. Vou manter os posicionamentos e vou colocar para publicar. Com esse conjunto de anúncio publicado, eu vou fechar, porque essa foi a minha primeira otimização, que foi a otimização do conjunto de anúncio. Agora eu seleciono o conjunto de anúncio, pode ver aqui, ó, que tem um verificado, por exemplo, tem um V aqui, e eu vou para os anúncios. Você pode perceber que a maior parte das visitas foram no vídeo, e não nesse post estático. O que eu vou fazer? Vou desativar ele, já que ele não me trouxe um resultado. Alcançou 900 e teve um alcance de 925 pessoas e só 2 clicaram. Então não é interessante mais para mim. Vou desativar ele e vou pegar esse Creative Reels aqui, vou duplicar, porque eu fiz mais 2 criativos em vídeo e então eu vou subir eles para poder estar utilizando na minha campanha de anúncio. Denominei meu criativo, vou até a área do anúncio, editar mídia, vou remover a mídia que tem, clicar em adicionar nova mídia, adicionar um vídeo. Vou manter o texto principal, não tem necessidade de mudar isso aqui. Vou manter o título também, vou manter a descrição. Só vou carregar um novo vídeo. E uma dica quando você for fazer criativos em Reels, criativos em vídeo, eu prefiro fazer de no máximo 30 segundos. 30, 35 segundos é o máximo. Se você fizer um criativo acima disso, possa ser que você vai ter mais problema, pode ser que a pessoa não vai consumir todo o conteúdo daquele criativo. Então, quanto mais otimizado também o criativo, quanto mais você consegue tirar as informações desnecessárias e fazer o criativo ser um criativo completo, com base no que eu te ensinei a fazer na aula anterior, mas que transmita as informações necessárias, mas em um tempo menor, melhor é. Ok. Selecionei. Avançar. Não vou encurtar para ficar no tempo. E vai ficar em original. E avançar. Concluir. Vou dar uma olhada aqui no vídeo. Ok. Ok. Manter todo o restante aqui e então publicar. Criativo publicado. Agora eu vou colocar o segundo criativo que eu fiz. Duplicar, fazer o mesmo processo.
Vou colocar aqui só para me identificar qual é. Venho na área de mídia, excluir, adicionar novo vídeo. Aqui mantém, só avançar, carregar um novo vídeo, abrir. Criativo carregado, só dar seguimento aqui. Selecionou e avança. Nosso corpo pode perder de 5 a 8 quilos por mês, encaixando apenas 2 coisas na alimentação, sem a necessidade de atividades físicas na rotina. Basta consumir alimentos diuréticos e termogênicos, que ajudam a eliminar a retenção que deixa nosso corpo inchado. E nós desenvolvemos um produto que contém esses 2 tipos de alimentos. Atendem principalmente quem não tem facilidade de seguir planejamentos alimentares e fazer atividades físicas com frequência. Clique em saber mais e vem conhecer. Nosso corpo pode perder de 5 a Um criativo de 27 segundos, mas que transmite as informações, gera conexão com as pessoas que eu preciso que tenham interesse em comprar o meu produto. Então, esse é o criativo, clicar em avançar e então concluir. Vou manter todo o restante aqui como está, não vou mexer em nada, manter título, descrição, chamada para ação posso manter também, só vou mudar mesmo o vídeo. O vídeo já está aqui carregado. E então é só eu publicar. Bom, você pode perceber que todos os criativos, até mesmo o que já estava na campanha anterior, ele está em processamento, assim como os 2 novos criativos. E isso acontece porque o nosso conjunto de anúncio também está em análise devido a eu ter colocado novas informações. Então acontece de toda a campanha voltar para análise. Porém, eu mantive a campanha, eu fiz a otimização apenas no conjunto de anúncio, colocando as informações do meu potencial cliente, ou seja, colocando as informações que eu extraí daqueles primeiros leads da primeira campanha. Com essas informações eu montei uma persona nova, peguei as informações dessa nova persona, coloquei aqui no conjunto de anúncio. Agora o conjunto de anúncio também está em análise e então vim no anúncio, parei aquele criativo que não estava me gerando conversão, não estava me gerando leads, mantive aquele que estava e acrescentei 2 novos criativos. Então, a partir do momento que a plataforma de anúncio verificar e ver que os criativos estão ok e o conjunto de anúncio também está ok, não infringe a política de privacidade, não infringindo a política de privacidade, então a minha campanha de anúncio vai voltar em atividade e vai voltar a performar. E o meu objetivo é alcançar um novo público, um público que seja ainda mais qualificado do que o público anterior, para me gerar ainda mais vendas. No shopping a campanha nova já está em atividade, já tem mais ou menos, talvez umas 8 para 6 horas. E bom, não para de chegar lead. E antes eu estava recebendo cerca de 4 leads por dia. E bom, só no período da manhã, hoje, a gente já recebeu 4 leads. Podemos ver a campanha está ativa e conjunto de anúncio ativo, campanha ativa. E todos os vídeos passaram. Todos os vídeos passaram na aprovação, mesmo sendo conteúdos que a gente fala palavras como emagrecer e perda de peso. E tem trazido bons resultados em questão de leads. A gente está com bastante conversa e até mesmo fizemos mais uma venda hoje. Se você perceber, você pode ver que eu estou fazendo ao vivo. Se você vê o início dessa aula, você vai perceber que é de alguns dias atrás. E agora já passaram alguns dias desde que eu fiz aquelas otimizações, desde que eu atualizei minha campanha de anúncio. E se você vê na tela do meu computador, você pode reparar aqui que a minha campanha ainda está em atividade. Então eu basicamente deixei a minha campanha rodando
desde o primeiro dia. Deixei a campanha rodando desde o primeiro dia que eu te mostrei como subir anúncio, ou seja, na aula de gestão de tráfego pago. E mesmo fazendo otimização, a campanha continuou rodando. A única coisa que aconteceu foi que quando eu vim fazer as otimizações, ela teve que voltar novamente para um processo de análise, mas ela continuou com os dados que tinham antes. Se você vier e analisar, você vai ver que tive 6.700 de alcance, a frequência ficou boa, ficou 1,28, mas eu não me importo muito com isso, porque quem não é visto não é lembrado. Se a pessoa me vê mais de uma vez, tem maior chance dela comprar meu produto. Essa é a maior verdade. Custo por resultado, 4,42, ficou de certa forma até alto, porém o valor do produto cobriu isso. Por quê? Porque se a gente for analisar, tive 92 cliques. Custo por clique saiu a 2,12. Então, a campanha performou até mesmo bem. Não podemos esquecer que eu estou com uma campanha e apenas um conjunto de anúncio. Também não fiz teste em outros conjuntos de anúncios, principalmente porque o produto que eu vendo é um produto de emagrecimento. Então, a maior parte da população de mulheres querem emagrecer. Então, eu não me preocupei em ficar fazendo mais testes, porque é um produto que atende uma alta demanda. Então, uma campanha, um conjunto de anúncio, e quando a gente vem aqui nos criativos sim, você pode perceber que eu tenho 4 criativos. Esse criativo estático não me deu resultado, esses 3 criativos aqui me trouxe o melhor resultado. Se você analisar, esse aqui, na verdade, ele não está tão bom. Então eu posso desligar ele, parar de vincular ele, ou eu posso vir no conjunto de anúncio, duplicar esse conjunto de anúncio e subir apenas ele nesse novo conjunto de anúncio para ver se ele é um bom criativo, e por causa que o outro performa melhor, o Facebook acabou não entregando. Mas vou deixar ele aqui por enquanto. E teve algumas coisas que a gente precisa analisar, que depois que eu fiz essa otimização, me trouxe resultados agradáveis, resultados satisfatórios. A primeira coisa que eu percebi é que fazendo os atendimentos, o meu lead é um lead muito mais qualificado para o meu produto. São mulheres que têm mais interesse em poder emagrecer dentro da proposta que a gente propõe através do criativo. Segunda coisa, demanda de leads. Eu estava fazendo basicamente tendo entre 3, 4 leads por dia na primeira semana de teste. Depois que eu fiz a otimização, basicamente meus leads triplicaram, porque eu comecei a ter entre 10 a 12 leads por dia. E precisamos ser sinceros, quanto mais leads você tem, maior chance de conversão você vai ter, maior possibilidade de você fazer vendas. É por isso que a maior parte das pessoas que trabalham com esse mercado gostam de apresentar que tem ali, às vezes, 5.000 contatos no telefone para fazer X1, ou até mesmo colocar um chatbot para fazer automação, mas dentro do WhatsApp de forma no X1. Porque é barato e porque quanto mais pessoas conhecendo seu produto, quanto mais número de pessoas chegando até você, maior é a chance de você fazer venda. Outro ponto que eu vi é que eu consegui ter uma média de 1 venda por dia, já que teve um dia que não vendeu e aí no outro dia, no dia seguinte, fez 2 vendas. E o custo por lead, de certa forma, ficou menor em comparação ao período de teste. Agora, 3 observações que a gente tem que fazer. Primeiro, na primeira semana tive que fazer testes de campanha, ou seja, a primeira semana da minha campanha de tráfego pago foi literalmente um teste. Eu simplesmente subi a campanha, deixei em aberto para me poder colher as pessoas que estavam vindo até o meu WhatsApp Business, para me fazer um trabalho e identificar quem era a minha persona, quem era a pessoa que tinha mais interesse em comprar o meu produto ou que comprou o produto. Segunda observação, na segunda semana otimizei a campanha e validei, ou seja, essa semana que você está vendo a aula, nessa semana eu otimizei, peguei a base de informação dos leads que vieram da primeira semana, selecionei quem tinha maior possibilidade de comprar o produto, pessoas que realmente estavam interessadas, e a partir disso eu montei a minha persona novamente, com informações de idade, com informação de sexo, de interesse, e foi uma persona mais qualificada. Então a minha segunda semana foi uma semana para validar também o script, ou seja, na primeira semana eu não tinha muita noção de como estar conversando com aquelas pessoas. Então eu fui vendo o que eles respondiam melhor, o que atendia melhor, quais os gatilhos mentais, tanto que eu te passei até isso.
E então eu consegui elaborar um script para essa segunda semana ser um script de certa forma que ele convence mais a pessoa a querer comprar o produto. E então a campanha nessa segunda semana, fazendo uma venda por dia, o que já é muito bom, significa que ela está validada, está uma campanha que está gerando vendas. Quando você tem uma campanha que ela te gera uma recorrência de vendas diária, ou então pelo menos 4 vendas por semana, 5 vendas por semana, significa que essa campanha está validada. Se está chegando leads qualificados, leads que realmente têm interesse no produto e leads que estão fazendo compra, significa que a campanha está validada, o script está validado, a página de destino está boa. E aí que entra a terceira observação. Por quê? O que eu faço depois que a minha campanha está validada? Simples. Você pode manter a campanha daquela forma. Estou investindo R$20 por dia, estou fazendo 1 ou 2 vendas ali por dia, tá ok. Estou recuperando o investimento diário e estou tendo lucro. Ou você pode fazer o que é aconselhável com o tempo. Você vem e faz o que a gente chama de escalar. E é exatamente escalar a sua campanha de anúncio. Colocar mais dinheiro na campanha de anúncio. Se o meu criativo está validado, se o meu criativo está sendo entregue para um público qualificado que realmente tem interesse no produto e eu estou fazendo vendas, meu script está validado, vale muito a pena eu escalar o valor da minha campanha de anúncio para que eu possa duplicar a quantidade de leads, para que eu possa duplicar ou triplicar o meu alcance e dessa forma ter mais pessoas querendo o meu produto e assim eu aumento a minha taxa de venda, a minha taxa de conversão. Só que existe uma maneira para você poder escalar e não levar bloqueio. Você não pode, por exemplo, eu estou investindo R$20 por dia e investir 40 no dia seguinte. Se eu fizer isso, corre um grande risco da plataforma achar que eu não entendo o que eu estou fazendo e eu acabar levando uma suspensão ou um bloqueio temporário. E aí eu vou ter que entrar em contato com o suporte, falar que fui eu que dupliquei o valor, e é uma burocracia para eles responderem e desbloquearem a sua conta. Se você não tiver uma contingência, vai ser horrível você ter que ficar parado sem ter resultado, simplesmente porque o suporte vai estar fazendo firula para poder te atender, te dar um retorno. Então, o que deve ser feito para escalar corretamente? Você precisa escalar 30% de 4 em 4 dias. O ideal, se a sua conta for muito nova, de 7 em 7 dias. E depois disso você pode escalar 45%. Então, se eu estou investindo R$20 por dia, eu só posso colocar 30% a mais desse valor. E eu não posso ficar dobrando, aumentando esses 30% todo dia, 2 em 2 dias. Não, tem que ser de 4 em 4 dias ou de 7 em 7 dias. Por exemplo, estou com R$20. Validei minha estrutura, minha campanha está boa, meu criativo está bom, está gerando conversão, ok, vou colocar 30% a mais desses R$20 por 7 dias ou por 4 dias. Passou esse período, o valor que eu tenho ali, vamos supor que eu coloquei aí, se eu estou com R$20, vamos colocar entre aspas aí que eu aumentei para R$25. Então significa que agora os 30% a mais tem que ser 30% a mais de R$25 no dia. Depois de basicamente 2 semanas, você pode fazer esse mesmo processo, porém com 45%. Aí eu não aconselho passar de 45%. Aconselho você ir com o tempo de 4 em 4 dias ali, ir colocando mais 45% sobre o valor anterior e assim você vai escalando para evitar de você ter a sua suspensão. Agora vamos falar de algo que realmente interessa a todo mundo, que é a questão do lucro, de quanto a gente está tendo de lucro. Até porque meu interesse é que você tenha pelo menos uma renda extra inicial nesse período de 30 dias de R$500 a R$600. Então a gente tem que saber quanto que eu tive de retorno. Lembrando, só tem 2 semanas de campanha, ou seja, só tem 2 semanas que eu estou fazendo campanha de tráfego pago e com aquela observação que eu já te expliquei. Primeira semana eu não tinha noção muito de quem seria a minha persona, se aquelas informações que eu coloquei estariam realmente dentro do padrão para atender as pessoas que querem o meu produto. Já na segunda semana, com as informações da primeira semana, eu já consegui fazer um novo teste e até mesmo validar
a minha campanha e toda a minha estrutura com base no conhecimento que eu tenho em marketing. Então, no período de 2 semanas, a primeira semana não deu tanto resultado, a segunda semana já me trouxe mais resultado. E se você assistiu a aula 2, onde eu levantei capital e falei que o valor mínimo seria de R$1.000, porém eu tomei um calote de R$4, então eu tinha R$996, foi com esse valor inicial que eu trabalhei todo esse período. E aqui nesses valores nós temos, primeiro, o investimento. Do meu investimento, eu precisei de contratar uma pessoa, eu chamei uma pessoa que eu conhecia, mas como o tempo dela, ela poderia estar fazendo outra coisa, então eu paguei para ela ler o script que eu tinha desenvolvido, ela leu o script, estudou ele e então ela gravou os criativos. Eu fui lá, chamei ela, fomos em uma praça e gravamos os criativos que eu precisava. No total, nós gravamos 3 criativos e eu paguei ela R$200 para ela poder fazer isso. Já na questão de tráfego pago, você mesmo viu aqui na minha campanha que eu gastei praticamente R$200. Vou até te mostrar lá para você ver que foi abaixo disso. Se você vir aqui na minha campanha de anúncio, aqui em conjunto de anúncio, você vai perceber que eu investi apenas R$194,62. Se vir em campanha, mesma coisa. R$194, valor usado, e 62 centavos. Então eu arredondei aqui para fazer o cálculo melhor, que de tráfego pago nessas 2 semanas eu investi praticamente R$200. Agora uma observação, eu tinha R$900, mais de R$900, R$996. Eu paguei R$200 para uma pessoa para poder me auxiliar e fazer os criativos. Só que esses criativos agora são meus. E eu vou usar eles enquanto eu quiser. Enquanto eles estiverem me gerando resultado, eu vou utilizar. Então, olha a vantagem de você pagar para uma pessoa fazer o criativo. Se o criativo der bom, você não precisa ficar pagando novamente. Os meus criativos estão validados. Todos eles me trouxeram resultado. Deu bom, eu não preciso pagar ela novamente. A não ser que futuramente eu queira fazer novos criativos. Mas dentro desse projeto aqui, eu não preciso desembolsar mais esse valor. E aqui é uma observação. Quando eu te falei que o resultado que a gente precisa, que eu quero te ensinar, que eu estou te ensinando a fazer uma renda extra de R$500 a R$600 por mês, eu estou falando desse retorno desse dinheiro do investimento de tráfego pago. Então a gente não pode levar em consideração esses R$200 a mais em criativo, que eu paguei uma pessoa. Nós precisamos levar em consideração em vendas o retorno que eu tive sobre o investimento em tráfego pago. Se eu investi 100 e voltou 200, eu estou no lucro. Se eu investi 100 e voltou 100, eu estou no 0 a 0, mas pelo menos eu peguei de volta o capital que eu tinha investido para continuar investindo. Agora, se eu investi 100 e me voltou apenas 80, então eu estou no negativo de R$20. Tudo que for acima daquilo que eu investi, tá bom, tá me trazendo de lucro. Então é essa percepção que você tem que ter. Mesmo que você pague alguém para fazer um criativo com esse valor de capital inicial que você tem em mãos de R$1.000, assim como eu fiz, assim como eu te ensinei, assim como eu te expliquei, se você investiu em tráfego pago e voltou a mais, contabiliza somente o tráfego pago. Porque esse criativo, se eu usar ele agora pelos próximos 3 meses e continuar me trazendo, performando bem, trazendo resultado igual está me trazendo, eu vou pagar ele de forma muito rápida e vou ter somente lucro. E quanto às minhas vendas no digital? As minhas vendas no digital foram um total de R$ 438,72. E bom, para não ficar só nessa tela, vou te mostrar na minha dashboard da Bripe. Se você entrar aqui na Bripe, você pode perceber que está aqui, ó, as minhas comissões, porque sim, eu trabalhei com a venda de forma sendo afiliado no produto. A minha comissão, R$ 438,72. Se você assistiu a primeira aula onde eu mostrei a tela, você viu que não tinha valor nenhum aqui. Total do mês, R$ 438,72. Hoje saiu venda, deu R$ 151,36 e eu tenho para receber R$ 438,72. Agora uma observação que eu já vou passar aqui para vocês, que é a seguinte: a Bripe ela só tem uma previsão de te pagar depois de 30 dias. Então, se eu vendi hoje, daqui a 30 dias eu vou estar recebendo. Você pode ver isso bem aqui. Aqui você pode ver quando basicamente eu comecei com o trabalho aqui, foi praticamente no dia 20. Levando em consideração que eu investi R$200 na minha campanha de anúncio nesses últimos dias.
Eu fiz R$ 438,72 de venda. Eu tive um lucro sobre o investimento em tráfego pago de R$ 238,72. Se a gente colocar aí que agora a minha campanha está validada, eu consegui otimizar e consegui validar nessa semana e me trouxe ótimos resultados, praticamente uma venda por dia, se a gente colocar aí um cálculo de basicamente 4 semanas, me trazendo um valor de R$ 238, você pode perceber que eu vou ter o quê? Quase que R$ 800 em lucro, simplesmente trabalhando com a venda através da internet. E só para reafirmar, primeira semana é sempre uma semana mais fraca, porque a primeira semana de uma campanha de anúncio é quando você vai estar recebendo as primeiras informações, os primeiros leads, e é com base nesses que você tem que analisar o joio do trigo. Quem é bom, quem é um lead qualificado, tem potencial de comprar de você, e quem não tem, e com essas informações você montar a sua persona para que na segunda semana sua campanha de anúncio possa estar buscando performar melhor. Na segunda semana foi o que eu fiz, que validou a campanha e me trouxe basicamente uma venda por dia. Lembrando, até anotei aqui, no meu caixa, depois que eu tirei os R$ 200 de tráfego pago, os R$ 200 para pagar uma pessoa para fazer os criativos, gravar o criativo, ser o rosto, ou seja, ser basicamente o expert para mim, me sobrou ainda em caixa R$ 596. Se me sobrou também de lucro R$ 238,72 das vendas do digital, eu tenho um total em caixa nesse mês de R$ 834,72 ainda. Só que o que acontece? A plataforma da Bripe, a plataforma de vendas do produto, ela retém a minha comissão pelo período de 30 dias. Então vamos excluir esses R$ 238,72 porque eu não consigo colocar eles no bolso nesse momento. Porém, se eu continuar usando R$ 20 por dia nas minhas campanhas de anúncio, assim como eu estou fazendo, esses R$ 596 ainda dá para me fazer trabalhar com tráfego pago pelo período de praticamente 30 dias, mais precisamente 29 dias, e me sobra ali, acho que R$ 16. Ou seja, valor suficiente para mim continuar com a minha campanha ativa, continuar recebendo leads, continuar fazendo as minhas vendas, e daqui 30 dias as minhas comissões de basicamente 10 dias atrás já vão ter caído e eu vou poder utilizar essas comissões para continuar fazendo as vendas. E como essa comissão foi o seguinte, eu tive retorno sobre o investimento e tive lucro, eu vou continuar investindo R$ 20 por dia, porém com o lucro a mais que eu tive, eu vou pegar esse lucro e vou utilizar para escalar a minha campanha de anúncio. Assim como eu te mostrei, aumentando diariamente, ou basicamente de 4 em 4 dias, 30% a mais do valor anterior. Então, resumindo, se você fizer exatamente o que eu te mostrei, o que eu te passei, dificilmente você não vai ter resultado. Primeira semana foi uma semana extremamente fraca, eu fiz apenas uma venda, então basicamente eu fiquei negativo. Segunda semana, fiz as otimizações, ótimo, deu muito melhor. O bom foi que eu consegui validar toda a minha estrutura. Validei a minha estrutura, fiz em média praticamente uma venda por dia, coloquei lucro no meu bolso e daqui a 30 dias, nos próximos dias, eu vou continuar utilizando esses R$ 596 que eu tenho nas minhas campanhas de anúncio, continuar colocando os R$ 20 por dia pelo período de 30 dias, só que daqui 20 dias eu já começo a receber as minhas comissões. Então eu vou ter 10 dias basicamente de diferença para me poder ainda ter um valor em bolso, para me continuar fazendo a minha operação, continuar fazendo as minhas vendas, e eu posso decidir pegar a parte do lucro e colocar no meu bolso, ficar para mim, ou pegar a parte desse lucro e fazer o processo de escala como eu já te mostrei. Bom, basicamente é isso que você precisa fazer para você ter uma campanha que vai estar te trazendo resultados. E lembrando, assim como eu já te mostrei, o processo de marketing ele pode levar mais tempo. Eu tenho conhecimento em marketing. Eu estou no marketing já tem um bom tempo, então eu sei basicamente como analisar, eu sei como estudar, como entender o lead, entender, fazer as perguntas corretas para ele me dar a informação que eu preciso para me fazer a otimização. Talvez você possa levar uma semana a mais. A questão é, o mercado digital, ele é real, ele funciona e eu te espero na sexta e última aula.